Oi. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Amém. Irmãos, a gente algumas vezes confunde um pouco o que é uma provação e o que é uma tentação. E se há alguma relação entre eles, né? Tiago escreve a sua epístola e ele começa no versículo 12 para a gente, dizendo para a gente que feliz é aquele, que feliz é o homem, né? Que suporta com perseverança a provação. A ideia de provação é de um teste. Constantemente nós somos treinados, né? Na palavra do Senhor, nós oramos, nós cultuamos, nós meditamos na Escritura, nós participamos da vida com o povo de Deus. E enquanto isso, nós somos treinados, a nossa alma é alimentada. Até que chega um momento em que nós vamos passando por microtestes, testes um pouco maiores e testes realmente muito relevantes na nossa vida, né? Nós passamos por testes com relação à nossa fidelidade a Deus, aquilo que as pessoas no mundo às vezes chamam de ética, né? Nós somos muitas vezes testados com relação a isso dentro da nossa casa, no nosso trabalho e em diversos outros lugares. Nós somos testados com relação à nossa fidelidade a Deus, irmãos, principalmente quando nós estamos sozinhos, né? O modo como eu e você agimos, pensamos, o que nós fazemos como estamos sozinhos, talvez mostre bem mais a mim e a você quem realmente somos nós. Porque junto de outras pessoas, no momento que estamos aqui com a comunidade, ou quando estamos com outras pessoas, né, nós temos um comportamento um pouco diferente, né? Ontem eu vi um pedacinho de um filme e tinha uma moça lá que era bem magrinha, tinha um noivo muito bonito e tal, e ela queria dizer que comia pouco. E eles vão a um restaurante, pedem uma pizza, ela come uma fatia e sobra pelo menos duas lá, ele tinha comido tantas outras, né? E uma hora que ele se levanta para ir ao banheiro e chama a moça que estava atendendo para embrulhar o que tinha ficado. No momento em que ele vai ao banheiro, ela pega as duas fatias e enfia na boca. Tom, tom, mastiga e engole rapidamente. Quando ele voltou, não tinha mais nada. Ela só fez dizer, vamos embora. Entendem que quando nós estamos sozinhos, é que muitas vezes aparece para mim e para você, não para outras pessoas, quem nós somos. Nós somos provados, somos testados com relação a isso, para que nós possamos conhecer quem realmente nós somos, né? Nós somos provados quando enfrentamos uma enfermidade, quando enfrentamos uma dificuldade qualquer. São testes, irmãos, da nossa fé. É por isso que Tiago diz assim, olha, é feliz aquele que suporta com perseverança, porque se ele perseverar em servir a Deus, se ele perseverar em fidelidade, se ele perseverar em praticar tudo aquilo que ele tem visto e ouvido, ele vai ser aprovado. E conclui Tiago dizendo que por conta dessa aprovação, ele vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, quem é que persevera numa provação? Aqueles que amam o Senhor. Somente isso, somente o amor a Deus, irmãos, faz com que nós entendamos que nós somos provados mesmo, mas que Deus na realidade não está nos afligindo sem nenhum tipo de propósito. Essas dificuldades que eu e você enfrentamos acontecem com todas as pessoas. Entendam isso, é muito importante que isso fique muito claro, irmãos. Todo mundo passa por dificuldades, por lutas, por problemas, rico, pobre, preto, branco, seja lá de que idade for, de que classe social for, em que país morar, seja lá onde for, todas as pessoas enfrentam dificuldades. Mas eu e você que conhecemos a Deus, essas dificuldades são classificadas como provações da nossa fé,
Porque elas visam, na realidade, nos aperfeiçoar, mostrar para a gente, inclusive, como está o nosso estado de santificação diante de Deus, a partir do modo como eu e você nos comportamos nessas provações, nessas lutas, nessas dificuldades. Logo depois, no versículo 13, ele passa a falar sobre tentação. Ele diz assim, olha, ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque eu e você somos provados por Deus. A nossa fé é provada. Depois de sermos ensinados, discipulados, tratados, a nossa fé é provada. Mas nós não somos tentados por Deus. A tentação é o desejo, a inclinação, a vontade de fazer algo que não agrada a Deus. Em qualquer sentido que seja, irmãos, em qualquer sentido que seja. Se tem algum desejo do nosso coração, alguma motivação, qualquer coisa em nós, que nós sabemos que é contrário à lei de Deus, que é contrário à vontade do Senhor, isso é uma tentação. Isso é, por exemplo, quando eu e você, por qualquer motivo que seja, a gente talvez não esteja muito feliz com alguém, e nós preferimos talvez não tratar aquela pessoa como nós trataríamos normalmente, como nós trataríamos outras pessoas. Nós talvez não lhe demos os direitos que essa pessoa tem, não é? Talvez a gente deixe muito claro o quanto essa pessoa não merece a nossa atenção. Quando a gente, por exemplo, é tentado, quando uma pessoa no trânsito faz coisas que não deveria fazer e acaba trazendo risco para mim e para você, e isso realmente é uma prova. A nossa fé está sendo provada naquela hora, né? Mas quando eu e você somos tentados a fazer algo, a responder da mesma forma, isso é uma tentação. Muitas e muitas vezes, irmãos, essa aprovação acaba se tornando uma oportunidade de tentação para a nossa vida. Por exemplo, por algum motivo que seja, você não teve por que comer, você não teve oportunidade de comer, você não conseguiu almoçar porque aconteceu alguma coisa na sua vida. E alguns de nós não ficamos assim muito felizes quando estamos com fome, né? Então, isso é uma prova? Porque isso não depende da gente. Às vezes as pessoas dizem assim, não, você não devia ficar dessa forma. Mas vocês entendem, irmãos, que a nossa biologia é diferente. Você entende que porque você lida muito bem com a TPM, uma outra pessoa não vai lidar da mesma forma? Ela não é obrigada a sentir as mesmas coisas que você sente. Algumas mulheres dizem, isso para mim não quer dizer nada, eu não entendo porque fazem tanto enxame com isso. Você não entende porque você é cabeça dura e insensível, é só por isso. Entende? É só por isso. Por algum acaso a gente tem como medir a biologia dos outros pela nossa. Entende? Então assim, há pessoas que, é sério, elas ficam com fome, elas ficam com sede, ou elas ficam com sono, e elas conseguem lidar muito bem com isso. Outras já não conseguem. Então isso é uma prova. Isso realmente é uma prova. Quando é que isso passa a ser uma tentação? Quando eu e você, por causa da fome, do sono, da sede, do cansaço, a gente acaba pecando contra outros, principalmente aqueles que estão perto de nós, né? Esposa, esposo, filhos, colegas de trabalho, e a gente começa a tratar com rispidez, com grosseria, por conta dessa nossa situação. E algumas vezes a gente tenta culpar isso que está acontecendo com a gente por causa da situação que nós estamos passando. E eu quero lembrar vocês mais uma vez, ele diz que é feliz e que vai receber a coroa da vida, é aquele que suporta a provação com perseverança. Aquele que toda vez é provado, ele reage cedendo à tentação. Irmãos, ele não vai ser aprovado. Ele não vai receber a coroa da vida. Ele pode ficar o tempo todo dizendo assim, não, mas a carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca. É verdade. E essa carne fraca e pecaminosa vai acabar se afastando de Deus, não só aqui no mundo, mas eternamente.
Eu e você que conhecemos a Cristo, nós precisamos ter uma noção muito clara disso. Nós somos provados inúmeras vezes. E porque nós somos pecadores mesmo, no meio dessas provações, nós somos inúmeras vezes tentados mesmo. Porque a gente está com sono, porque a gente está com fome, porque está cansado, porque a gente está tentando resolver uma coisa há não sei quanto tempo e não resolve. E ainda fica alguém do nosso lado dizendo assim, não, e se você fizer assim? E se você fizer assado? E a gente já fica com vontade de dar logo um grito, eu já fiz, sai daqui, por favor. Entende que muitas e muitas vezes nós somos tentados mesmo, mas eu e você somos chamados, convocados pelo Senhor, para entendermos que nós nascemos de novo, que nós temos o Espírito Santo, que nós podemos resistir à provação, até sermos aprovados, que o Senhor vai nos sustentar. Porque do contrário, irmãos, do contrário, quando eu e você cedemos à tentação, a esse desejo de fazer algo que não agrada a Deus, a essa vontade de dar vazão à nossa carnalidade, quando nós fazemos isso, diz aqui o versículo 15, né? Que essa cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Geralmente, quando a gente fala em dar à luz, essa expressão se refere a trazer alguém ao mundo, né? Não é isso que acontece? As mães dão à luz crianças. Mas aqui está dizendo que esse ato de dar à luz, o que vai gerar é morte. Irmãos, tem coisa mais triste do que quando no momento do parto, ao invés de nascer uma criança, de dar à luz a uma criança saudável e viva, sai uma criança morta. Sai do útero daquela mulher uma criança morta. Tem coisa mais terrível, mais devastadora, tem experiência mais difícil do que essa. Tiago está dizendo que é isso que acontece quando eu e você cedemos à tentação. Quando eu e você, em vez de perseverarmos na provação de forma fiel, a gente dá vazão à nossa carnalidade, a gente vai gerar uma coisa morta, a gente vai gerar o pecado. E diz ele logo no final, uma vez consumado, ele vai gerar morte. E ele contrasta, irmão, isso com o resultado daquele que persevera na fé, no versículo 12. Se você persevera, se eu persevero na provação, na luta, na dificuldade, nós vamos receber a coroa da vida. Se por causa da dificuldade e da luta, nós cedemos às tentações, a gente esperneia, a gente briga, a gente xinga, a gente faz o que não deveria fazer, a gente desagrada ao Senhor, o fim será a morte. É o que diz a Escritura. Eu e você precisamos pedir graça a Deus mesmo para vigiar nessas horas. Alguns de nós, irmãos, estamos tão acostumados a pecar por conta da provação que a gente nem oferece resistência. Alguns de nós já chegam para os outros e dizem assim, olha, você já sabe, né? Eu estou com fome, então não chegue perto de mim, não. Você sabe que eu estou com sono, estou cansado, eu não dormi bem, não fique perto de mim, não. E entenda que muitos de nós a gente nem sequer está disposto a apresentar alguma resistência a isso. Eu e você temos o Espírito Santo, irmãos, para nos dar graça, para lidar com essas dificuldades. Eu não estou dizendo que é fácil não, viu? Não estou não. Eu sei que é difícil, para mim também é. Para mim também é. Eu sou ser humano exatamente igual a vocês, pecador exatamente igual a vocês, e para mim também é assim. Mas eu e você precisamos mesmo pedir graça a Deus, dizer, Senhor, eu não sou apenas um ser humano, eu sou um ser humano habitado pelo Teu Espírito, que tem o nome escrito no livro da vida. Entende que é diferente? Não dá para eu e você colocarmos a culpa da nossa fraqueza, o fato de a gente ceder à tentação, não dá para a gente colocar a culpa o tempo todo na fragilidade da carne. Eu e você temos o Espírito Santo, irmãos. Eu e você nascemos de novo. A gente pode pedir a Deus que nos sustente, que nos dê graça, a gente pode pedir ao Senhor que nos santifique, que coloque a nossa biologia sob a sua graça, que se imponha sobre os nossos hormônios, né? Que se imponha mesmo sobre aquilo que algumas vezes quer nos afastar do Senhor. E Ele está disposto a fazer isso. Quando eu e você, irmãos, oramos ao Senhor porque estamos sendo tentados, alguns de nós podem ficar envergonhados, né? Mas não fique não, não fique não.
quando você estiver sendo tentado, diga isso a Deus. Diga: Senhor, o Senhor sabe a vontade que tem no meu coração nesse momento. O Senhor sabe o que eu queria dizer a essa pessoa agora. O Senhor sabe o que eu queria fazer amanhã no trabalho quando acontecer aquilo. O Senhor sabe o que eu queria fazer. O Senhor conhece o desejo do meu coração. Mais do que isso, o Senhor sabe que se a tua boa mão não for sobre a minha vida, é isso que eu vou fazer. Mas eu quero pedir ao Senhor que, no nome de Jesus, controle o meu coração, controle os meus desejos, controle a minha biologia. O Senhor que criou cada partezinha do meu corpo, o Senhor que criou tudo, o Senhor também tem poder para controlar essas coisas. E o Senhor morreu na cruz por isso, irmãos, e Ele está disposto a ouvir essa oração. Sabe, quando estiver sendo tentado, não tenha receio, vergonha nenhuma de dizer a Deus o que você está sentindo, qual é a sua vontade, o que você gostaria de fazer. Não tenha receio, diga a Ele. Diga: Senhor, eu preciso que o Senhor me socorra. Eu preciso da tua boa mão sobre a minha vida, me conduzindo agora, porque o Senhor sabe o desejo que está fervendo no meu coração, e eu preciso que o Senhor contenha isso, algo que eu sozinho não posso fazer. E Ele com certeza vai ouvir nossa oração. Vamos orar ao Senhor e seguir para a nossa escola bíblica. Senhor Jesus, nós somos fracos, pequenos e falhos. Foi o Senhor mesmo quem disse que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Mas em Ti, nós somos mais do que vencedores. É por isso que estamos diante do Senhor neste momento, Pai, para Te rogar que no nome de Jesus, que a Tua graça, Senhor, sobre a nossa vida seja cada dia maior, que a Tua graça nos sustente, nos ampare, que a Tua graça, Senhor, nos dê força para sermos fiéis na provação, para sermos resistentes nas tentações, Pai. Nós não queremos gerar morte com os nossos atos, não queremos gerar morte com as nossas palavras, com as nossas atitudes, nós não queremos ferir, entristecer, destruir. Nós queremos glorificar ao Senhor, Pai, mas nós precisamos do Senhor para isso. Nós dependemos completamente da Tua graça e da Tua boa mão sobre a nossa vida. Senhor, eu quero apresentar ao Senhor qualquer irmão que nesta manhã esteja sofrendo uma tentação forte, Senhor, que esteja realmente, Senhor Jesus, sendo tentado a reagir de modo que não agrada ao Senhor, a tratar com rispidez e ignorância alguém que o tratou dessa forma, a tratar na mesma moeda um colega de trabalho. Deus, tenha misericórdia desta pessoa, sustenta teu filho, tua filha, dá-lhe graça, Senhor Jesus, para o louvor do teu nome, para que cada um desses irmãos possa entender, Senhor, o quanto é necessário que nós permaneçamos firmes durante a provação, porque é assim que nós receberemos a coroa da vida, sustentados e amparados pelo Senhor. Deus, eu quero rogar ao Senhor que abençoe cada um dos irmãos que vai falar nesta manhã, que vai ministrar a Tua palavra, que vai dar aula. Abençoa Teu povo, Pai, que o Teu Espírito venha sobre eles, lembrando tudo que eles estudaram, Senhor Jesus, tudo que eles leram durante a semana, o tempo que gastaram se preparando. Abençoa, Senhor, que tudo que eles viram possa vir à sua mente agora, que tudo seja aplicado para o louvor do Teu nome, que o Teu povo seja edificado. Nós Te oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos para nossas salas, irmãos.